Beleza, professora, muito fácil. A amplitude, então, é sempre 1, o período é sempre 2π. Peguei, linha média sempre no zero, tá fácil. Certo, só que o que acontece? Nem sempre a função vai ser só y igual a seno de x, y igual a cosseno de x. Às vezes a gente vai ter funções um pouquinho diferentes disso. Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma função y igual a menos 5 mais 4 vezes o cosseno de π x sobre 10 menos π. E, professor, agora complicou. Não, vamos devagar. Olha só, normalmente, quando você vai desenhar o gráfico de uma função, você estabelece valores para x e encontra seus correspondentes em y, certo? Aqui, essa estratégia pode não funcionar muito bem, porque se você estabelecer valores para o x arbitrariamente, pode ser que você encontre ali dentro do seno de, ou cosseno de, você encontre um ângulo cujo cosseno você não sabe. E aí, danou-se, que você não vai conseguir achar o y. Então, qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia é estabelecer um valor para o ângulo que eu sei fazer o cosseno dele, e aí encontro o x para que o ângulo seja aquilo que eu quero que ele seja, para eu achar o y com mais facilidade. Agora, mais especificamente, já vou te dar uma dica valiosíssima. Sempre procure ângulos que tem seno ou cosseno, depende da equação que você está fazendo, da função que você está fazendo. Aqui a gente está fazendo uma função cosseno. Então você vai escolher ângulos que tenham cosseno máximo e mínimo. Qual é o ângulo que tem cosseno máximo? O maior cosseno que tem é 1. Qual é o ângulo que tem cosseno 1? É o ângulo 0. Beleza, então eu vou forçar esse ângulo que está aí nessa função a ser 0. Como é que eu faço isso? O ângulo que está aí dentro não é πx sobre 10 menos π? Eu vou fazer isso ser igual a 0, porque eu quero que o ângulo seja 0. Então, πx sobre 10 igual a π. Passei o π para o outro lado. Tá fácil. Passo 10 multiplicando. πx igual a 10π. E aí x igual a 10. Por que a gente fez isso? Porque agora eu descobri qual é o x que faz o meu ângulo ser 0. E eu quero que o ângulo seja 0 porque eu já sei que esse é o cosseno maior de todos. Então, beleza. Se o x for 10, qual vai ser o valor de y? Y vai ser menos 5 mais 4 vezes o cosseno de 0, porque eu já sei que se eu botar x ali, o ângulo todo vai dar 0. Cosseno de 0 é 1, então menos 5 mais 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, menos 5 mais 4, menos 1. Então, eu achei o meu primeiro par. Quando x é 10, o y é menos 1. Fiz isso tudo para o cosseno maior de todos. Agora vamos fazer quase a mesma coisa, só que para o cosseno menor de todos. O menor cosseno de todos sempre é menos 1. Qual é o ângulo da primeira volta que tem cosseno menos 1? É o π, certo? Então eu vou forçar, eu vou obrigar esse ângulo que está aí dentro dessa função ser igual a π. Como é que a gente faz isso? Mesmo procedimento, só que agora igualando com π. π vezes x sobre 10 menos π igual a π. Passo o π para lá, πx sobre 10 igual a 2π. πx igual a 20π, passei o 10 multiplicando, e aí x é igual a 20, passei o π dividindo, cortou π com π, x igual a 20. Qual é o valor de y para o qual x é igual a 20? Se você substituir o x por 20, você vai obter lá dentro do ângulo o π. Claro, a gente fez para que fosse assim, né? Então, y vai ser menos 5 mais 4 vezes o cosseno de π. Cosseno de π, menos 1. Então, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 5 menos 4 dá menos 9. Achei o meu segundo par. 20 menos 9. Nossa, professora, trabalheira. Quantos pontos eu vou ter que marcar? Só 2. Por que só 2? Porque, olha só, marquei meus 2 pontos ali. Beleza. Eu já sei que o primeiro ponto estava no máximo da função e o segundo ponto estava no mínimo. Então, eu já estabeleci ali por onde que vai andar a minha ondinha. O máximo é aqui no menos 1 e o mínimo é aqui no menos 9. Beleza. Outra coisa que eu já sei é que a distância entre um ponto máximo e um ponto mínimo vai ser sempre a mesma. O próximo ponto máximo vai ter que estar na mesma distância. Então, olha só, do 10 até o 20, não tem uma distância 10? Então, daqui a mais 10, eu sei que a minha função vai voltar para o máximo. E daqui a mais 10, ela vai voltar para o mínimo. Então, assim eu já tenho minha curva. Beleza? Muito fácil. Vamos fazer mais um exemplo.